Amém? Amém? Queridos, nós estamos na nossa série do Sermão do Monte, estamos lendo Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. E nós terminamos a fase introdutória do Sermão do Monte, que é quando Jesus fala, através das bem-aventuranças, ele fala da personalidade, ele fala da identidade do cristão. Depois, ele fala do que o cristão significa para o mundo, sendo sal e sendo luz. Depois ele fala da lei, que ele não veio abolir a lei, mas que ele veio cumprir a lei. E ficou muito claro para nós no domingo passado que o próprio Jesus disse, né? Ai daquele que quebrar um i ou um tio da lei. Ou seja, para aqueles que dizem que a lei do Velho Testamento ficou no Velho Testamento, Jesus disse não, a lei ainda vale para hoje. Claro que nós entendemos que nós não somos judeus e nós não vamos cumprir as leis cerimoniais, as leis sacrificiais dos judeus. Mas a lei perfeita de Deus, essa nós precisamos cumprir. E agora, Jesus começa a nos explicar como a gente faz para colocar essa lei em prática. Alguns dizem, vocês vão assistir na internet, vocês vão ouvir cristãos de outras denominações, de outras convicções, dizer que a lei ficou para trás. Dizer que isso ou aquilo era do Antigo Testamento. Só que vocês vão perceber que normalmente essas pessoas se contradizem. Porque uma das primeiras coisas que elas dizem que ficou no Antigo Testamento é o dízimo. Só que se o dízimo ficou no Antigo Testamento, todo o resto ficou. Mas elas adoram dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso está no Antigo ou está no Novo Testamento? Está no Antigo. Né? Então, não tem como nós lermos a Bíblia e entendermos o Novo Testamento sem a gente conhecer o Antigo. Só que para nós cristãos, que cremos em Jesus Cristo, não existe como a gente ler o Antigo Testamento sem saber, sem entender que ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento todo, de Gênesis até o final de Malaquias, ele aponta para Cristo. E Cristo vem e se revela ainda no Antigo Testamento. Porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João como os primeiros livros do Novo Testamento. Mas a gente precisa lembrar que Jesus foi um judeu veterotestamentário, ou seja, Jesus viveu debaixo das regras do Antigo Testamento. Por isso, inclusive, ele foi morto. Então, quando nós olhamos para Jesus e ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei, nós precisamos entender que ele cumpriu a lei em nosso lugar. E como a Kilmara falou aqui durante a música, ele cumpriu a lei sendo o sacrifício perfeito. A lei de Moisés, ela dizia que para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, nós deveríamos pegar um cordeiro sem defeito, levar esse cordeiro ao templo, e esse cordeiro seria sacrificado, o sacerdote impunha, colocava as mãos sobre a cabeça desse cordeiro, e ali era como se ele pegasse o pecado do Rogério, colocasse naquele cordeiro, esse cordeiro era sacrificado, e o meu pecado era coberto. Não era perdoado, ele era coberto com o sangue daquele cordeiro. Jesus, dito por João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então esse é o sentido do Antigo Testamento, é nos explicar que o Messias viria e morreria pelos nossos pecados. E os evangelhos nos mostram que o Messias veio e morreu pelos nossos pecados. E por isso nós podemos nos alegrar. Amém? O título da nossa mensagem hoje é Escolha a Restauração. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 21 ao 26. Só que antes da gente fazer a leitura, Cleverson, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas, preste atenção nessa pergunta e responda no seu coração. Quantas pessoas já passaram pela sua vida que você não faz questão nem de lembrar que essas pessoas passaram pela sua vida? Quantas pessoas passaram pela sua vida que, se não tivesse passado, seria melhor?
Aquelas pessoas que quando você lembra delas, o sentimento não é ruim. Aliás, não é bom, é ruim. Aquelas pessoas que quando você lembra de situações que você viveu ao lado dessa pessoa, ou com essa pessoa, você tem aquilo que a gente chama de gatilhos, né? Vem memórias ruins, memórias que doem, memórias que você não precisaria ter, ou que você acha que não precisaria ter. A pergunta que eu faço é, no seu coração, o que você fez com essas pessoas? Será que você não matou essas pessoas? Será que eu e você não temos pessoas no nosso passado, na nossa memória, no nosso coração, que a gente prefere que elas estejam mortas e enterradas, a cruzar com elas na rua, a encontrar com elas numa festa, a encontrar com elas numa igreja? Quantos de nós não temos essa experiência, né? E hoje, pelo texto, né, que Jesus nos deixou, nós vamos falar de assassinato. Nós vamos falar de matar pessoas. É isso que Jesus começa dizendo. E às vezes, quando a gente pensa em assassinato, a gente pensa no assassinato aquele que é punido com o rigor da lei. Alguém que realmente matou, tirou a vida de uma pessoa. E a gente tem isso como assassinato. Queridos, o contexto que nós vemos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus ensinando os discípulos como um cristão deve viver. Como eu disse antes, ele já falou da identidade, através das bem-aventuranças. Ele já falou da nossa utilidade para o mundo, sendo sal e luz. E ele já falou da lei. E agora ele vai ensinar como cumprir a lei. E ao contrário do que muitos dizem, que nós hoje vivemos na dispensação da graça e que tudo pode, a gente vai perceber hoje que a régua subiu. O controle de qualidade de Deus subiu. Porque antes Deus permitia que nós entregássemos cordeiros, bezerros, bodes. Mas ali Deus sacrificou o seu próprio filho. Ou seja, aquilo que nós recebemos de graça, porque não merecíamos, teve um preço muito alto. O preço do sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E aí, eu convido vocês para acompanhar a leitura comigo. E Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto, gente, Jesus falando, eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Queridos, eu confesso que quando eu cheguei nesse texto, eu quase me arrependi de ter escolhido essa série do Sermão do Monte. Mas eu lembro que no primeiro dia, quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte, eu falei: preparem os corações de vocês, porque Jesus está ensinando a viver como crente. E não é fácil viver como crente. Não é fácil viver como cristão. Principalmente para nós que vivemos num país livre, com liberdade de expressão de fé, pelo menos por enquanto.
com liberdade de iniciativa privada, ou seja, nós podemos ter o nosso negócio, nós podemos ter o nosso trabalho, nós podemos ter o nosso trabalho e à noite ter um negócio por fora para ganhar um extra. Nós temos acesso à internet, com tudo do bom e do ruim que a internet proporciona. Nós temos uma liberdade que, no fundo, nós nem sabemos aproveitar. Então, não é fácil ser cristão, gente. E quando Jesus traz esse texto para nós, a gente precisa olhar para nós e para aquilo que a gente tem feito durante a nossa vida. E a ideia central que Jesus traz nesse texto é sobre restauração. E a frase que eu quero marcar com vocês é: restaure os relacionamentos quebrados enquanto há tempo. Nós fomos a Erechim hoje de manhã, meio completamente sem programar, porque um amigo nosso perdeu a sua mãe, ela já estava idosa. Eles já sabiam que ela estava no fim de carreira, estava com 92 anos, mas ninguém quer que a mãe morra. Tenha ela 92, 102, 122, a gente quer que a mãe dure 300 anos. Só que é o ciclo natural da vida. E a gente sabe que um dia, esse dia vai chegar para todos nós. Por isso que eu quero que vocês gravem essa frase: restaure os relacionamentos quebrados enquanto há tempo. Amém? E nós temos relacionamentos quebrados, queridos. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: eu e vocês acreditamos que somos inocentes. Quando a gente se olha no espelho, a gente se acha bom. É ou não é? Quando a gente se olha no espelho, a gente se acha legal, porque a gente é honesto, a gente não rouba, a gente não trai esposa, não trai marido, a gente não anda por aí bebendo até cair, a gente não faz aquelas coisas que socialmente são reprováveis. E aí a gente se olha no espelho, a gente se acha um cara legal, uma mulher legal. Mas olha só o que Jesus diz: vocês viram o que foi dito aos seus antepassados. Aqui ele está falando aos judeus. O que ele está citando aqui é o 6º mandamento, que diz: não matarás. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Se ele estivesse falando para nós aqui, ele estaria dizendo o seguinte: vocês leram o que está escrito lá em Deuteronômio: não matarás. Era isso que Jesus diria para nós aqui, Primeira Igreja Batista em Marau hoje. E ele diz o seguinte: e quem matar estará sujeito a julgamento. Esse não matarás aqui, ele é muito específico. Ele é o não assassinarás. O que é o assassinar? É matar. Mas o assassinar é matar por motivo, por maldade, por vingança, por qualquer motivo que não seja justificável. Ele não está falando aqui não matarás, por exemplo, em legítima defesa. Ele não está dizendo que se entrar alguém na casa do Lucas para fazer mal para a esposa e para a filha dele, o Lucas não pode matar. O Lucas não deve matar. Mas se essa for a única forma de defender a sua esposa e a sua filha, ele não está dizendo: Lucas, deixa que aconteça todo o mal com a tua família, mas não mate de forma alguma. Ele está falando aqui do assassinato premeditado. Ele está falando aqui do assassinato proveniente da maldade no coração do homem. É disso que Jesus está falando. Só que quando a gente pensa assim: nós somos inocentes, nós não matamos ninguém, é porque nós não fizemos as perguntas que eu fiz no início, das pessoas que passaram pela nossa vida e que a gente matou. A gente não pensa nisso. Naquelas pessoas com quem a gente teve um BO, a gente teve uma briga, a gente discutiu, e aí nós crentes somos tão hipócritas, que a gente diz o seguinte: não, eu perdoei, mas ele fica lá e eu aqui. Não, eu perdoei fulana, mas se ela vem nessa calçada, eu troco para o outro lado para não cruzar de frente a frente.
A gente é tão mentiroso para nós mesmos que a gente diz que perdoou, mas na verdade a gente matou. Então por isso que Jesus diz, ó, vocês viram o que foi dito, não pode matar. Não é para matar por qualquer motivo. Porque se você matar, você está sujeito a julgamento. E julgamento, se tiver provas, vai ser condenado. Se for condenado, vai ser preso. Isso está tudo implícito na fala de Jesus. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que é errado matar o ser humano. Prova isso é que quando Caim matou Abel, peraí, quem é que matou quem? Às vezes eu invento. Quando o filho do Adão lá matou o outro filho, né, e vocês depois vão ver o nome em casa, ele escondeu isso de Deus. Ele tentou esconder isso de Deus. Ou seja, desde que o mundo é mundo, o ser humano sabe que é errado matar outro ser humano. Então, o que Jesus está falando parece óbvio. Só que olha o que ele diz no ponto 2. Ele diz que, na verdade, nós já cometemos assassinato, porque no verso 22 ele diz assim, ó, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, irar-se contra alguém, e algumas versões vão trazer ali entre colchetes sem motivo, irar-se é a mesma coisa que matar. Por quê? Porque a ira provém do coração. Gente, eu nunca me irei com ninguém, nem mesmo com a minha mulher, a ponto de... Quando a gente se ira com alguém, no fundo, a gente quer que aquela pessoa suma, desapareça, vire fumaça. Quantas vezes, quando a gente se ira com o nosso cônjuge ou com o nosso filho, e a gente diz, sai da minha frente, some daqui. Pô, eu ouvi muito isso da minha mãe, me incomodava bastante. Some daqui, guri. Desaparece. Não existe como a gente... A ira, ela é um sentimento muito profundo. Assim como o amor faz com que a gente dê a vida por outra pessoa, eu trabalho com casais há muitos anos e com pais, e às vezes vendo pais com filhos doentes, muitas vezes eu ouvi essa fala, eu preferia que Deus tirasse a doença do meu filho e colocasse em mim, para eu não ver meu filho sofrer. E apesar disso ser uma bobagem, é algo que vem de dentro, é sincero. Eu preferia que eu estivesse doente do que ver o meu filho doente. Isso é sincero, isso vem do coração. E se a pessoa pudesse, ela tirava realmente a enfermidade do seu filho e colocaria sobre si. Mas ela não pode. A ira, ela tem mais força do que isso ainda. Porque a ira, no nosso pensamento, quando a gente se ira com alguém, eu lembrei de um fato bem recente. Eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu citei um fato da história da igreja, em que um dos reformadores, um homem que ajudou a construir a história da igreja protestante, mandou matar um outro grupo de cristãos. Gente, tem esses absurdos na história da igreja, tá? Assim como teve, por exemplo, a guerra, algumas revoluções no Brasil, em que brasileiros mataram brasileiros, né? Dentro da história da igreja, existiram homens que mandaram matar irmãos, porque acreditavam que não eram irmãos. E a reação desse irmão foi muito engraçada. Ele fez uma cara assim, ficou vermelho, mas então esse cara não era cristão. Ele se irou com um cara que já morreu, acho que há 400 anos. É uma coisa natural, ela vem de dentro. Porque a ira é pecado. E nós estamos contaminados pelo pecado. Mas pastor, eu aceitei Jesus na minha vida, a Bíblia diz que eu fui liberto do pecado. Foi liberto do poder do pecado, meu irmão, minha irmã. O pecado não tem mais poder sobre ti, mas se tu dá as rédeas da tua vida do pecado, ele vai conduzir a tua vida. E existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E Jesus está dizendo o seguinte, ó,
Se você se irar contra o seu irmão, é a mesma coisa que você matar o seu irmão. Se você se ira contra alguém, você está cometendo assassinato. E está sujeito a julgamento, ele diz aqui no verso 22. E Jesus fala da ofensa. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Se você ouviu esses pregadores da internet bonitinho aí, que chamam vocês de meu lindo, que enche a bola de vocês dizer que não existe inferno, agora há pouco tempo um outro cara disse que não acredita que Deus é fogo consumidor, que esse não é o Deus verdadeiro. Sim, Deus é fogo consumidor, está na palavra. Jesus está dizendo, e se Jesus está dizendo, isso é verdade. Se Jesus diz que nós estamos correndo o risco, alguém que ofende alguém corre o risco de ir para o fogo do inferno, em primeiro lugar, ele está dizendo que existe inferno, em segundo lugar, ele está dizendo que existe condenação. Então eu não posso esconder isso de vocês. Existe inferno e existe condenação ao inferno. E não existe estágio intermediário, tá? E não existe segunda chance. Ah, mas aí eu vou para tal lugar lá e nesse lugar vou acertar as contas lá, ou algum parente meu vai fazer uma oferta muito grande, com o que Calvino combateu na época da Reforma. Desculpa, Calvino não, Lutero combateu durante a Reforma. Não, gente, é aqui. É agora. Porque é enquanto dá tempo. O que significa racar? Racar é uma ofensa. Então, trazendo para nós aqui, para ficar bem simplesinho da gente entender. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, está sujeito ao julgamento. E qualquer que ofender, qualquer que insultar o seu irmão, é tipo, eu vou repreender a Giovana como pastor, e em vez de repreender ela com amor, eu chamo ela disso, daquilo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu não tenho esse direito, não porque eu sou pastor, não porque eu não sou pai. Eu não tenho esse direito porque Cristo está me dizendo, se você ofender seu irmão, você está sujeito a ir para o fogo do inferno. Quem lembra daquela novela que dizia, né, vai queimar no mármore do inferno? Lembra daquela cena da novela? Queridos, olhem como é sério, como Jesus leva a sério os relacionamentos, gente. Não irar e não ofender. Terceiro ponto, Deus não aceita um culto exterior. Deus não ama hipócritas. Deus não aceita hipócritas. O que é um culto exterior? Olha o que ele diz aqui no verso 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Queridos, nós não estamos falando aqui do dízimo que a gente traz, até porque isso aqui não é altar, tá? Altar era o lugar do sacrifício. Isso aqui a gente chama de púlpito. Palco. Tá? Altar era onde era feito o sacrifício. Não existe altar na igreja contemporânea. Às vezes, por uma questão litúrgica, a gente chama, mas é errado. E o que nós trazemos hoje em termos de oferta ou de dízimo não tem nada a ver com isso aqui. O que Jesus está falando aqui, lembra que eu falei no início, Jesus era um judeu que vivia no Antigo Testamento segundo as regras do Antigo Testamento. Então o que acontecia? Eu tinha durante um tempo do ano lá, não lembro qual é o mês, mas durante determinado mês, era o momento que eu pegava o meu melhor cabrito, a minha melhor ovelha, botava numa cordinha e caminhava da minha cidade até Jerusalém. Aquela ali era a minha oferta pelo pecado. Agora, Jesus é maravilhoso e ele tem um senso de humor assim, transcendental, né? Quando Jesus estava conversando com eles aqui, ele estava conversando lá na Galileia. 70, 80 quilômetros de Jerusalém. Esse sacrifício só poderia ser feito em Jerusalém. Ele está dizendo para os caras, se tu pegou a tua ovelhinha, saiu com ela, sogra ali, né, como diz o gaúcho, chegou lá em Jerusalém,
Veio o sacerdote para colocar a mãozinha na ovelhinha lá e colocar o teu pecado sobre a ovelha para sacrificar. E tu lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a ovelhinha lá. Volta na Galileia, 70, 80 quilômetros. Te conserta com o teu irmão, depois volta de novo para Jerusalém para apresentar a tua oferta. É um senso de humor sensacional de Jesus, né? Em primeiro lugar, por quê? Gente, quando nós temos mágoa no nosso coração, nós não esquecemos. Não existe isso de esquecer mágoa, gente. A Bíblia diz isso, a psicologia diz isso, a psicanálise diz isso. Não existe esquecer mágoa. Se eu tenho um BO com alguém, em algum momento eu lembro. E aí, quando o cara está caminhando até Jerusalém, ele está cantando os cânticos de peregrinação, tipo Salmo 133. E o Espírito Santo está falando com ele. Será que não vai lembrar que tem um BO para resolver com alguém? Ok, Rogério, isso lá no passado, na época de Jesus. E aqui, o que significa isso? De forma bem direta, gente, isso significa que nós chegamos aqui diante de Deus na igreja. Aqui não é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E existe uma promessa. Ele diz que onde nós estivermos reunidos em nome dele, ele estaria ali. Então Jesus está aqui. Deus está aqui. Ele é o Rei. E ele está aqui para ser adorado, para ser louvado. Coloca Oséias 6, capítulo 6, 6, versículo 6, por favor. O que Jesus está dizendo é, se tu tem bronca com teu irmão, se tu tem treta com teu irmão, se tu tem BO não resolvido, eu não vou aceitar a tua adoração. Oséias 6,6 diz, desejo misericórdias, não sacrifícios, a oferta. Conhecimento de Deus, em vez de holocausto. O holocausto era o sacrifício que era colocado sobre o altar e era completamente queimado. Vocês acham que Deus precisa de churrasco, gente? A boa notícia é que Deus gosta de churrasco, né? Se vocês olharem lá do Deuteronômio, tudo tem churrasco para Deus. E ele gosta de carne de ovelha. Mas, gente, Deus não precisa, ele não deseja sacrifício. Deus quer uma adoração sincera e limpa. A palavra de Deus diz que quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração. Amós 5, do 21 ao 24, coloca para nós aí. Deus não aceita um culto somente exterior, gente. Amós, aí. Amós 5. Amós 5, do 21 ao 24. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Queridos, Deus quer ser adorado. Mas o apóstolo João, quando escreve, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele diz o seguinte: como você vai odiar o seu irmão? Como você vai amar a Deus se você diz que odeia o seu irmão? Como é que você vai amar a Deus se você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? É isso que Jesus está dizendo aqui. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, portanto, se você estiver vindo aqui na frente, pegar o microfone sem fio novo, cantando, e você tem treta com alguém, esse louvor não vale de nada. Se você estiver vindo aqui, colocar um dízimo excelente, para Deus isso não vale de nada se você tiver treta com seu irmão. Se você estiver aqui levantando a mão, glória a Deus, aleluia, chorando, se você não se consertou com seu irmão, para Deus isso não vale de nada. Então, Rogério, eu vou parar de vir na igreja, vou voltar para o mundo, porque eu não sei como resolver. Aquele cara também não quer nem me ver. Calma.
Calma, porque Jesus tem solução. Lembre que o tema da nossa mensagem é: restaura os relacionamentos quebrados enquanto há tempo. Escolha a restauração. Ponto 4. Conserte enquanto há tempo, pois o resultado é sério. Verso 25, voltando para Mateus, diz assim: entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui parece que Jesus sai do espiritual e entra no legal, né? Porém, tudo aqui é espiritual. O que Jesus está fazendo é usar uma figura que eles conheciam. Vamos supor que eu vou numa determinada loja aí, trocar o óleo do meu carro, filtro e não sei o que mais, e eu pago com cheque sem fundo. O que vai acontecer, cara? Vai me ligar, vai me cobrar. Se eu não pagar, ele vai protestar meu cheque. E aí ele vai mandar, espero que um advogado me cobrar, né? Se escolher outros jeitos de cobrar, pode se tornar perigoso para mim. O que Jesus está dizendo? De forma legal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e tenho que fazer um acerto. Cara, não posso te pagar, vou te parcelar aí, vou pagar direitinho e tal, vou te deixar alguma coisa com garantia, enfim. Mas está dizendo que eu tenho que acertar. Só que isso é uma ilustração que Jesus está dizendo, porque o foco aqui são relacionamentos quebrados. Então eu preciso ir até a pessoa para restaurar esse relacionamento. E aqui, gente, entra o poder do perdão. É muito bom receber o perdão de Deus, né? É muito bom saber que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, nós falamos bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Mas por que somos misericordiosos? O exemplo que eu usei lá em Erechim, pregando essa mesma mensagem, eu disse: se alguém aqui quiser emprestar R$500 para alguém, ou dar R$500 para alguém, o que essa pessoa precisa ter no bolso? R$500. Senão não vai ter como dar esses R$500 para alguém. Ah, eu vou dar R$500 para o André. Mentira, não tem. Ele olhou rapidinho, né? Falou em dar dinheiro, ele olhou rapidinho. A mesma coisa, para que eu possa ser misericordioso, para que eu possa dar misericórdia, eu preciso receber misericórdia. Quando eu creio em Cristo, eu recebo a misericórdia e o perdão de Cristo. E aqui, gente, entra o poder do perdão. E aqui, 5 minutos. E aqui, gente, eu tenho um negócio para dizer para vocês. E eu vou dizer através de um testemunho. Vocês sabem, eu tenho uma escola de inglês. Na época eu tinha uma escola física em Erechim e uma escola física presencial em Passo Fundo. Prédio, cadeiras, salas de aula e tal. E eu estava investindo em uma pessoa para que essa pessoa fosse o gerente pedagógico das minhas escolas, não somente local. Então eu estava ensinando liderança para essa pessoa, estava investindo pesado nele. E essa pessoa me traiu. Essa pessoa, ela se aliou com outra pessoa, abriu uma escola concorrente, levou vários alunos, me causou um prejuízo financeiro de centenas de milhares de reais. Foi terrível. Eu matei ele no meu coração. Eu fiquei com muita raiva. Eu cheguei a pensar, contratar alguém para dar um pau. Pensei, gente. Eu estou sendo sincero com vocês. Uma coisa que vocês têm que entender é que o fato de eu estar aqui como pastor, como pregador, não significa que eu sou um super humano. Não. Eu sou tão falho quanto, talvez mais falho ainda, do que muitos de vocês. E, gente, um dia eu estava lendo a Bíblia em casa e eu cheguei naquela fala de Jesus que ele diz assim: orem pelos seus inimigos e abençoe os que lhe perseguem. Orem pelos seus inimigos e abençoe os que lhe perseguem. E eu estava lendo e passei por aquilo assim, e aí eu já li isso dezenas de vezes. Tá, tudo bem, vou ler de novo. Ora pelos seus inimigos e abençoe os que lhe perseguem. E eu sei que quando isso acontece,
é porque Deus está falando comigo. E quando isso acontece com vocês, provavelmente Deus está falando com vocês. E aí eu fiz a pergunta que no estado de raiva que eu estava eu não deveria ter feito. Eu perguntei assim: Senhor, o que tu quer me dizer com isso? E aí eu disse: lê de novo. E eu li: ore pelos seus inimigos e abençoe aqueles que te perseguem. E veio a imagem dessa pessoa na minha frente. Eu disse: ah, não, Jesus, você está de brincadeira comigo? Olha o que esse cara fez, olha o prejuízo que ele me deu, olha onde ele me enfiou. E Jesus disse: faz o que tu quiser, mas está aí. Eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, é por obediência, não é por vontade. O Senhor sabe a minha vontade de ir lá pegar esse cara e dar um pau nele. O Senhor sabe a minha vontade de processar esse cara para não me incomodar ele por uns 10 anos. O Senhor sabe que eu já pensei em contratar alguém para dar um pau nele. Mas o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E eu dobrei meu joelho e eu disse: Senhor, abençoa o fulano, prospera o negócio dele, que ele tenha muitos alunos, que ele cresça, cuida da saúde dele. E comecei a orar por esse fulano. Orei, disse: tá bom, Senhor, fiz a minha parte, o resto é contigo. No dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo. E aí uma hora eu lembrei: Senhor, eu perdoo o fulano por tudo que ele me fez. Ele está no mundo, Senhor, ele não sabe o que está fazendo. Para ele, é assim que as coisas funcionam. É a lei de Gerson. Tem que ser esperto. Tem que levar vantagem. Então eu perdoo ele, Senhor. E o Senhor também perdoa ele. E segue abençoando ele para que ele tenha um negócio próspero, para que ele tenha saúde. Ajuda ele a construir uma família. E te revela a ele, Senhor, para que ele se converta. E a cura foi vindo. E a cura foi vindo. E um dia eu estava em Passo Fundo, isso aconteceu em Passo Fundo, e eu fui almoçar num restaurante. Liguei para o meu sócio: já almoçou? Já, estou indo para a escola. Estou aqui no restaurante e tal. Ah, não, aí eu não vou. Por quê? Porque o fulano almoça aí com a equipe dele. Eu disse: ah, é? Ali eu tive a prova de que eu não tinha mais matado aquela pessoa. Porque eu pensei assim: cara, ele vai entrar por aquela porta ali. Eu vou dar um abraço nele. E eu vou dizer para ele. E eu vou dizer para ele. Eu vou dizer para ele que está tudo certo. Vou dizer para ele que eu tenho orado por ele. E, gente, de coração, eu me demorei um pouquinho mais para sair do restaurante na esperança que ele chegasse. Eu queria dar um abraço. Por isso que eu digo para vocês, queridos, não se desesperem. Se você não conseguiu resolver aquela treta ainda, não se desespere. Comece fazendo isso. Pega o nome dessa pessoa e, em vez de estar com esse nome embaixo de um tapete sujo, tira ele dali e bota no teu caderninho e começa de manhã, quando for fazer a sua oração, diz assim: Senhor, lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse que eu tenho que orar pelos meus inimigos e abençoar os que me perseguem. Então eu quero orar por essa pessoa aqui e eu quero perdoar ela. Porque, gente, perdoar é um mandamento. Pobre, infeliz do crente que fica esperando ter vontade de perdoar. A má notícia: você não vai ter vontade de perdoar porque você não presta, você é igual a mim. Agora, se você for igual a Jesus, você vai obedecer. Nas últimas horas de vida de Jesus, ele estava orando no jardim, e a oração dele foi a seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Cálice é o símbolo do julgamento. Quando o imperador estava julgando alguém,
ele pegava o cálice dele, e se ele mantivesse o cálice, essa pessoa estava absolvida. Se ele derramasse o cálice, a pessoa estava morta. E é isso que Jesus se referia. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Está doendo muito, eu não quero passar por isso. Vai ser sofrimento demais. Eu vou ficar uma eternidade afastado de ti, Pai. Eu não vou aguentar. Mas que seja feita a tua vontade. Porque ele precisava nos perdoar. Senão nós não teríamos a chance de não ir para o inferno. Nós não teríamos a possibilidade de não ir para o inferno. O perdão de Deus estava nele e ele precisava ir à cruz. E ele foi obediente. E o perdão, queridos, não é uma opção, é um mandamento. Alguém diz que não perdoar alguém é beber veneno e querer que a pessoa morra. Outro disse que não restaurar relacionamentos é quebrar a ponte sobre a qual você deveria caminhar. Vamos ficar de pé para terminar?